Olá, queridos. Eu sou o pastor Marcelo Pareja e estou me identificando aqui porque esse vídeo ele tem um objetivo de alcançar algumas outras pessoas que não são da nossa comunidade da Igreja Batista aqui em Aral Moreira, né? Porque são assuntos que eu estou desenvolvendo, eu vou pensar com vocês aqui agora, que atinge algumas famílias da nossa igreja, que tem alunos que estudam ali no Instituto Federal de Sangapuitã, e outras escolas, em universidades aqui em universidades da nossa região, e também mesmo até dentro das escolas de ensino fundamental. Qual é o assunto, queridos? Por que a grande maioria dos nossos professores, eles têm uma formação, uma visão à esquerda? Sempre lembrando que esquerda significa contrário àquilo que é o pensamento conservador, baseado principalmente no sistema financeiro capitalista. O capitalismo, então, ele defende o seguinte, que você trabalhando, você conquistando, você tem direito de ter as coisas. O capitalismo tem sido transformado através dos anos, tirando dele uma capacidade muito grande que ele tinha de explorar as pessoas, o que é verdade. O capitalismo, ele provocou o nascimento da visão socialista comunista, porque ele era muito mal gerenciado, principalmente ali no século XIX. No entanto, houveram mudanças, os governos, as pessoas se habilitaram a criar proteções também aos trabalhadores, aquelas pessoas com menos renda, e hoje o capitalismo não é perfeito, mas com certeza ainda é a maneira mais justa, mais lógica de nós vermos as pessoas sobreviverem, terem ali as suas ações nas suas profissões e também nas suas remunerações. Nós vemos ali que aqueles que trabalham, aqueles que investem, aqueles que ensinam, né, aliás, aproveitam o ensino, se fortalecem, né, ali com coragem e ousadia, vão adiante, conquistam as suas coisas, compram as suas casas, formam os seus filhos, né, podem trocar de carro eventualmente quando for necessário, porque fizeram por onde trabalharam. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esse sistema, o capitalismo, ele provocou na virada do século passado, do 19 para o 20, muitos questionamentos. E então surgiram escolas, pensamentos, e eu vou dizer aqui para vocês dois nomes importantes: Engels, Friedrich Engels, um alemão, e Karl Marx, também alemão, mas de descendência judia. Em que eles organizaram, junto com outros intelectuais em toda a Europa, não só na Alemanha, na Inglaterra também, uma estrutura que falava sobre o comunismo. Karl Marx tem uma obra escrita O Capital, onde ele mostra, onde ele coloca ali que o capital é o grande problema para todas as pessoas, que toda a miséria humana, que toda a injustiça, que a escravidão que houve, ela foi movida pela força do capital, do dinheiro, e que na verdade o trabalho do ser humano tem que ter mais valor do que o capital, né? Então ele criou essa teoria ela evoluiu, a ponto de tomar o pensamento da maioria dos intelectuais do final do século XIX e do século XX. E nós vemos por todo o século XX essa teoria ela ganhando espaço nas universidades, nos intelectuais, nos artistas, né? Por quê? Porque é uma visão romântica, é uma visão bonita em que nós entendemos assim, não vai ter ninguém mais do que o outro. E eu quero só dizer uma coisa, infelizmente ela é só romântica, porque ela não dá certo. Ela não deu certo. Aonde ela foi implantada, aonde essas visões, através de revoluções que aconteceram, como a de 1917 na Rússia, não levaram a lugar nenhum. 70 anos depois, aquele povo preferiu voltar à condição que nós temos hoje na Rússia, do livre capitalismo, livre mercado. Porque não deu certo. A ideia do socialismo e do comunismo, ela é muito bonita. Eu e você vivemos nas mesmas condições, eu e você temos a mesma renda, eu e você temos acesso às mesmas coisas. E a saúde e a educação ser oferecida para todo mundo. O que, na verdade, se provou uma balela. Então nós temos situações terríveis de distorções e de criação de uma série de elites dentro do comunismo. O que ele pregava, ele mesmo construiu. Karl Marx morreu comunista porque ele não viu nenhuma das experiências socialistas comunistas funcionando. Porque se ele tivesse vivido para ver apenas a União Soviética, ou Cuba, ou então a Coreia do Norte, e mesmo a China, ele teria mudado seus conceitos. E eu quero fazer um parênteses. A China continua sendo um país extremamente grande e comunista, mas só
na administração pública e na política. O funcionamento do mercado, o funcionamento financeiro da China, ele é mais capitalista do que o próprio Estados Unidos, que é o país que é o ícone dessa verdade. Então nós temos aí uma compreensão, uma ideia de duas maneiras de se pensar o mundo. Uma aonde você tem que trabalhar, tem que crescer e conquistar suas coisas. E que o governo tem que te dar oportunidades para você alcançá-las. É o capitalismo muito bem representado pelos Estados Unidos, onde você vê ali eles pensando em construir muros, porque as outras pessoas que vivem em países que não tiveram essa competência e essa visão, então exportam agora os seus miseráveis. Mostrando que de uma maneira ou de outra, muito simplesmente e muito fácil de entender, que o capitalismo ele atrai as pessoas. Ao passo que o socialismo, por exemplo, uma boa parte das pessoas que chegam nos Estados Unidos ali fugindo das suas nações são países como Cuba, como São Salvador, que são socialistas. Né? Só para você ver. Você não vê nunca na história, desde 1917, um vizinho que seja capitalista querendo entrar escondido numa nação socialista. Ao contrário, em todos os casos houveram. A Coreia do Norte hoje, por exemplo, todo mundo quer sair da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. Você já viu alguém fugindo da Coreia do Sul para entrar na Coreia do Norte? Não é louco, não é doido, não vai passar fome. Porque o socialismo e o comunismo, infelizmente, eles não deram certo. E o espaço aqui é pequeno para me explicar qual que é o significado disso, e a Bíblia explica porque não deu certo. Mas, queridos, e o que isso tem a ver com os nossos professores? Tudo. Porque apesar dessas falhas, apesar desses fracassos gigantescos, os nossos intelectuais que foram formados através do tempo, com exceção do período em que os militares governaram, eles têm o domínio das universidades e das faculdades. Ao final do governo militar, em 1985, quando o Sarney, em 86, começa a governar, já começa ali um movimento de retomada das nossas universidades e das nossas faculdades que formavam os pedagogos, os professores. Eu quero dar um exemplo para você. De 1990 em diante, 90% das nossas universidades de pedagogia, de filosofia e de sociologias foram dominadas por pessoas com visões socialistas. De novo, apesar dos fracassos, apesar que 2, 3 anos depois, o muro de Berlim tinha caído, libertando todas aquelas nações que eram comunistas, voltando a serem capitalistas, e inclusive a Rússia, que se tornou então de novo uma nação capitalista. Muito bem. Mas eles acham que tem uma alternativa, que tem uma situação. E na América Latina, super atrasados, porque na Europa não deu certo, mas eles querem trazer a mesma ideia. E como é que eles continuaram com essa visão, com esse poder? Com as armas não deu certo, que os militares derrubaram eles em 64 e no transcorrer daqueles anos em que o governo militar se impôs no Brasil. Né? Numa ditadura, sim, não há o que discutir. A partir do momento que eles tomaram o poder e ficaram 24 anos, sem eleição para presidente, é uma ditadura, não há como fugir disso. Mas uma ditadura que impediu que nós tivéssemos uma ditadura pior, que seria uma ditadura socialista, como aconteceu em Cuba, como aconteceu na China, por exemplo, onde milhões de pessoas foram mortas dentro dessa ditadura. Aqui no Brasil nós temos menos de 500 pessoas que faleceram lutando contra o domínio dos militares. Né? De 500 para milhões a diferença é bem grande. Ponto. Eles continuaram a partir de 90, assumindo as escolas, assumindo a formação dos professores. Eu vou dar um exemplo da nossa cidade aqui. Um casal, amigo meu, membro da nossa igreja, que quando eu conversava e falava com eles sobre isso, são pessoas que são ativas na política, que trafegaram assim que saem da sua faculdade, uma faculdade não pública, uma faculdade paga, ali de Amambai. Os dois saem como professores. Qual que é a primeira atitude deles quando terminam o seu curso? Montarem um partido socialista aqui na cidade de Aramoreira. Partido de viés socialista comunista. Travestido ali de trabalhadores, que no final deu aquilo que nós sabemos que deu. Muito bem. Esses dois acabaram evoluindo, compreendendo, olhando as coisas e percebendo que aquilo tudo era um romantismo que não levava a nada, e hoje trafegam por ideologias diferentes. Mas é isso que eu quero dizer para você. Nossos professores ainda continuam em atividades, pois foram formados dentro de mestres, dentro de ideologias. O sistema de ensino do Paulo Freire, que é católico, alguns dizem que ele é ateu, não é, ele era católico. No entanto, é um sistema que traz a desconstrução total
da necessidade de disciplina e da necessidade de você se envolver com a educação, se entregando e tendo obrigações. Paulo Freire trouxe uma visão que nós tivemos ela comprada pelo PSDB e por outros partidos que dominaram essa nação nos últimos anos, equivocada, que não produziu nada, que levou a nossa educação a índices piores. Em 1940 e 1950, a nossa educação ela tinha uma qualidade muito melhor. E eu provo para você. Meu pai, com 5º ano, ele fez o 5º ano primário, fez a 4ª série, fez a admissão e o 5º ano. Ele quase chegou à gerência de um banco. Não chegando porque optou em voltar para a casa dos seus pais, que não era em Curitiba, onde ele estava. Com 5º ano ele tinha capacitação, ele tinha leitura, ele tinha capacidade de fazer escrituração, ele tinha um conhecimento sobre as operações matemáticas suficiente para ser gerente de uma agência de um banco do Rio Grande do Sul com sede em Curitiba, que tinha uma sede em Curitiba. Você acha que hoje uma pessoa com essa formação consegue ascender dentro de um banco? Não, porque o ensino daquela época e o ensino de hoje são vergonhosamente distintos. Então você, mamãe e papai que está enfrentando ali problemas principalmente na área de sociologia, você está sendo vítima de alguém que lá dentro prega tudo o contrário que você acredita se você é cristão e prega contrário a tudo aquilo que a história provou que deu errado, impingindo nos seus filhos a rebeldia, porque é uma prática. O socialismo ele tem alguns pilares. O primeiro deles é a educação. E nessa educação pregar que a família não é o centro, porque eles atribuem à família, no livro de Engels, na visão de Karl Marx e de todos que construíram o ideário socialista, a família é responsável pelo aparecimento do capitalismo. Porque até então, quando na visão deles o ser humano não se ligava em família e as pessoas viviam igual bichos, animais, né, que se reproduziam pelo cio de um e de outro, que é isso que eles defendem, havia igualdade. Havia igualdade. Quando se reúne e começa a fechar, papai, mamãe e os filhos começaram a se fechar então, em ter a sua casa, em reter alimentos, porque vai precisar alimentar seus filhos, começa a ter a ideia de cortar um pedacinho de terra e naquela terra plantar e aquela terra ser sua. Então tudo isso para eles justifica que a família é culpada de toda a injustiça social, de toda a pobreza, de toda a miséria. Então a família tem que ser destruída. Se você não acredita nisso, gasta teu tempo e pede para alguém te acessar as ideias de Engels e a postura do socialismo marxismo com relação às questões antropológicas do ser humano. E você verá que eu tenho razão no que eu estou dizendo. E a religião é outro ponto que eles querem derrubar. Tanto que Marx dizia que a religião é o ópio do povo. Então que através da religião os capitalistas, os detentores do poder, mantinham esse povo calado, quietinho, esperando um palácio no céu e vivendo em favela aqui. Essa é a teoria, essa é a visão que eles trazem, e na verdade é o maior erro deles. Porque se eles pregassem o evangelho e evangelizassem as pessoas, com certeza nós viveríamos num país, numa nação, em qualquer comunidade, muito mais justa do que qualquer outra ideia libertária política, uma ideia que não deu certo em lugar nenhum. E os nossos professores, alguns deles do Instituto Federal em Sangapuitã, querem impingir nos seus filhos. E qual é a maneira? Primeiro dizendo para eles, mostrando para eles que eles têm que pensar longe, que eles têm que ter liberdade de raciocinar e não podem se prender àquilo que aprendem em casa, porque normalmente os pais são retrógradas e fascistas. Se, por exemplo, apoia o governo que está hoje, que traz um espaço para aqueles conservadores estabelecerem os seus ideias e seus conceitos. É isso aí que você está enfrentando, meu querido e minha querida. Oração, instrução e chegar junto dos teus filhos e dizer para eles, olha, o que você está aprendendo, nem tudo lhe serve. Retém o que é bom, como a Bíblia diz. O que não presta, o que está provado pela história, cai fora. Tá bom? Que eu possa ter ajudado aqueles que estão vivendo essa dificuldade. Pastor Marcelo Pareja, Aral Moreira, Igreja Batista. Com alegria eu estou aqui expondo o meu ponto de vista, a minha visão, usando sempre a história e a Bíblia para respaldar aquilo que eu penso. Tá bom? Um abraço e até a próxima.